todos e todas, estamos aqui na Fenaló com o Dr. Guilherme Felipe, ele que é gerente jurídico da Uber e que deu uma palestra por aqui sobre tecnologias a favor da gestão de contratos, que trazem mais agilidade e diminuição de processos. Então, é sobre esse tema que a gente vai discorrer agora com o Dr. Guilherme. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, primeira pergunta então, quais seriam aí as melhores estratégias tecnológicas quando a gente pensa em gerenciamento de contrato? Olha, eu diria que quando a gente pensa no gerenciamento, eu até antes da tecnologia, eu iria um passinho atrás. Eu falaria sobre como eu vou criar um processo efetivamente, como eu vou gerir o processo para utilizar aquela tecnologia. Porque muitas vezes a gente se engana que eu só preciso comprar a tecnologia e ter a tecnologia à disposição, mas eu não penso como o meu processo vai funcionar, como é que a minha empresa, como é que o meu escritório funciona. Então eu, antes de mais nada, eu preciso pensar como um gestor de projetos mesmo, como que eu quero fazer aquele desenho, como é que eu coleto aquele meu contrato, qual é o ciclo que eu tenho, para depois disso tudo eu pensar qual é o orçamento que eu tenho. Então, esse orçamento que eu tenho, para onde que eu vou, que software eu vou. E finalmente, eu acho que também quem eu tenho à disposição. Eu tenho gente à disposição para contratar aquilo, porque o software ele não é uma mágica, né? Você vai contratar o software, ele não vai rodar sozinho, ele vai agilizar seu processo. Mas eu vou precisar ter alguém do meu time olhando para aquilo e estruturando. Então eu entendo que primeiro você olha tudo isso e aí depois você traz a tecnologia. E aí você pode trazer a tecnologia que você acha mais adequada, que cabe no seu bolso naquele momento, que cabe para o seu momento como empresa. Ou seja, tem uma etapa anterior, então, antes da gente partir de fato para as tecnologias. Exato. Eu acho que a tecnologia hoje em dia ela é fundamental, ela é necessária. Eu acho que especialmente quando você tem um volume maior de contratos, né, cada vez mais escalando, você precisa de um controle e a tecnologia está aqui para nos ajudar nisso. Mas ela não vai ser um passe de mágica se a gente não tiver esse controle, essa estrutura, vamos dizer assim, antes. Tem diferença, doutor, para a gestão de contratos para empresas que já têm uma base tecnológica forte, quer dizer que elas já são apoiadas em tecnologia, e para empresas que não, por exemplo? Não necessariamente, acho que talvez pode ter uma familiaridade com tecnologias, né? Eu acho que você já está mais acostumado a viver num ambiente tecnológico. Agora, o jurídico ele sempre acaba sendo um setor específico, seja numa empresa de base tecnológica, seja numa empresa convencional. Eu acho que é mais a mentalidade que as pessoas têm do que o que a empresa em si ela representa. Você pode, às vezes, ser uma empresa super tradicional, mas que tem uma mentalidade inovadora, uma mentalidade mais... Ou quer criar, né? Ou quer criar uma mentalidade inovadora, e você vai conseguir implementar, às vezes, até melhor do que uma empresa que já está na tecnologia, né, mergulhada ali no seu dia a dia. Então, é mais querer fazer, ter a intenção de fazer do que a origem ou que aquela empresa vai trabalhar especificamente. Então, seja uma startup, uma empresa de tecnologia, seja uma farmacêutica, você vai ter o mesmo potencial ali para desenvolver. Perfeito. Bom, e como é que a tecnologia pode auxiliar na identificação de erros contratuais antes que se tornem litígios? Bem, eu acho que começa desde o básico, então vamos falar erros, né, que a gente vai chamar de erros aí materiais no contrato. Então, esquecer de botar um percentual de multa, por exemplo, às vezes esquecer o valor, às vezes esquecer uma data. Então a tecnologia ela vem para ajudar a gente, seja uma tecnologia mais simplificada, que às vezes você pode criar para fazer lá o destaque no contrato de campos que identificou que deveriam ser preenchidos e não foram, então você pode ter isso. Ou como agora a gente tem evolução com inteligência artificial, algo um pouco mais robusto, onde você vai ter um software ali, um algoritmo que de fato consegue ler aquele contrato e dizer, ops, tem alguma coisa errada aqui, e mostrar ali para o advogado, olha, essa cláusula aqui não deveria ter um valor, não deveria ter um número. E aí quando você fala em escala de novo, isso vai ser super importante. Então a tecnologia ela vai ajudar a isso, não nesse momento, eu acho, mas no futuro talvez até mesmo substituir e automatizar e fazer tudo. Mas o básico hoje que já é indicar, olha, parece que tem algo errado aqui. Seja lá sublinhando no documento, ou mais básico ainda, você tem um template e eu vou fazer um pedido de contrato. Destaca os campos que aquela pessoa manualmente escreveu no meu formulário, quais são os campos que ela fez que não são do padrão que a gente estava lá. Então essa sinalização acho que já é o primeiro passo, que tem acontecido bastante para evitar esses erros, porque aí você é chamado a atenção de que você tem que olhar para aqueles pontos específicos e resolver aqueles problemas. Mas aí a gente está falando de erro na maneira como o contrato foi concebido, ou erro de preenchimento também está incluso nisso? Eu acho que pode acontecer as duas coisas. Eu acho que o mais comum que eu vejo é o erro de preenchimento mesmo, porque você tem pessoas que normalmente não são advogados do outro lado, ou que não tem toda a informação, então isso é muito importante sinalizar. Mas, claro, o próprio processo de informação, né? Aí acho que um processo de revisão, ele é muito importante. E quanto mais você tem padronizações, aí a tecnologia vem ajudar. Então, por exemplo,
se a minha empresa tem um padrão específico de cláusula de limitação de responsabilidade. Então, o standard da empresa é o limite X, por exemplo. Se eu tenho isso como padrão, eu posso utilizar uma tecnologia para que ela faça a leitura de todas as cláusulas de todos os contratos e veja se ela está correspondendo com aquilo, já na construção do contrato. Então, você está fazendo esse template novo, mas ele não está batendo com o meu critério de pagamento, vamos para algo mais simples, né? Então, minha empresa só paga 60 dias depois que a nota fiscal veio. Eu não posso assinar um contrato de forma diferente, eu tenho um padrão de forma diferente, então eu preciso sempre ter essa sinalização, que ali ajuda bastante. Perfeito. Bom, e aí uma pesquisa, né, da Corporate Legal Operations Consortium revelou que 60% das empresas usam softwares de gestão de contratos. Só que aí, na sua opinião, o que impede que os outros 40% adotem a tecnologia? Olha, não tenho dados assim, mas pensando na experiência que eu já tive, que eu já encontrei em mais diversos tamanhos de empresas, eu acho que é um pouco para os menores, talvez o receio de que eu preciso de uma tecnologia muito robusta e que aquilo vai ter um custo muito alto de investimento para utilizar, o que não é verdade, porque hoje a gente tem todos os tipos de tecnologia disponíveis, muitas das vezes até sem custo nenhum, sem exigir orçamento para isso. Então eu vejo, por um lado, esse receio de que eu não vou ter que eu vou ter um custo muito alto, que eu preciso de algo muito parrudo, e por outro, que é algo que acho que o mercado jurídico já mudou muito, mas ainda é uma coisa que a gente repete há muito tempo, mas não deixou de ser repetitivo, porque ainda continua atuando, é um pouco de conservadorismo às vezes. Eu acho que a gente ainda tem setores que não se renderam, vamos dizer, se a tecnologia, que tem receio do que a tecnologia vai fazer. Então essa barreira do nosso lado jurídico ainda, de quem não entende que a tecnologia é uma aliada e que ela pode de fato ajudar nos seus processos e salvar o seu tempo para que você pense mais na construção de uma cláusula específica do que ficar revisando, como a gente estava falando agora, linha por linha, ou renumerando uma cláusula de contrato, uma coisa simples às vezes. Então, eu vejo esses dois fatores, assim, ou é esse medo de que eu preciso de um alto investimento para poder automatizar, ou medo da tecnologia às vezes, uma coisa que eu ainda não quero aproximar, mas acho que pelo próprio número da pesquisa já mostra que isso está evoluindo bastante, né? 60% eu acho que já é bastante, deveria ser mais, eu acho, em 2023. Mas já é mais então, da metade. Há uma tendência provavelmente provavelmente a subir, exato. Então quem tem o medo do custo, pelo menos já se convenceu de que é importante, só não tem noção de como operacionalizar isso. Exato. E quem resiste, enfim, talvez seja convencido no decorrer dos processos. Exato. E volta um pouquinho também para a resposta dele na primeira pergunta, sobre ter alguém para fazer aquilo. Acho que isso é um problema também. Às vezes eu quero, mas eu não vou ter uma pessoa específica para pensar sobre aquilo, estruturar e construir. Acho que talvez isso pode ser uma barreira também envolvida. Para finalizar, doutor, você pode trazer algum exemplo ou alguns exemplos de aplicação, enfim, no dia a dia, aplicações bem-sucedidas? Você falou um pouco, né, da questão dos erros, como identificar, mas alguns exemplos do que essa tecnologia pode proporcionar na sua prática diária? Sim. Quando você consegue, especialmente uma tecnologia que resolve da ponta a ponta, então, desde o pedido até a assinatura, você ganha muitas coisas que são problemas simples que acontecem se você não tiver tecnologia. Um exemplo básico de algo que eu vi como uma solução muito grande. A partir do momento que você tem um software, você deixa de ter que pensar ou ter o problema de arquivar um contrato assinado. É uma coisa simples. Mas quando você não tem uma organização, uma estrutura, fica tudo perdido, fica tudo disperso. Então, ter um software, ele faz com que você não tenha que pensar sobre o arquivamento mais, porque ele vai automaticamente ser arquivado no lugar X depois que ele assinou. Então, acho que arquivamento é algo muito importante. Você garantir que o processo foi concluído de assinatura também é outro passo, porque o software só finaliza o contrato quando todo mundo assinou. Então, eu não tenho mais aquela, né, como aconteceu no contrato físico de, as testemunhas não assinaram, ou uma parte não assinou, só eu assinei, você acaba com esse... Ninguém viu isso, como é que pode? Então, assim, eu vejo nas coisas básicas as grandes melhorias, né, como esses exemplos de arquivamento, de assinatura de contrato, ou até mesmo a facilidade de pedir. Então, eu vou centralizar a forma que esse pedido vem, eu posso já dar as perguntas antes que eu preciso saber para elaborar aquele contrato, e tudo isso dá segurança para a empresa, né? Então você tem o contrato, ele está arquivado, e economiza um tempo enorme no departamento jurídico. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Que agradeço.